Boa noite a todos. Boa noite, Igreja Batista Maranata. Boa noite a todos. Quero também dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Mais um minutinho, a gente vai então dar início à palavra pastoral dessa terça-feira, 26 de maio, quase aí no meio do ano. Incrível como o tempo voa. E eu quero falar um pouquinho sobre tempo, sobre a nossa agenda, à luz da palavra de Deus. Se você já quiser abrir a sua Bíblia no texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 5. Está um pouquinho frio, eu não sei como que está aí, mas aqui a gente mora no 17º andar, venta bastante, então fica bem friozinho. E ainda que o sol, aqui pega o sol da manhã, então não dá tempo de esquentar. No inverno fica geladinho aqui. Eu não tenho muito problema com frio. As meninas sofrem. Então vamos lá, vamos dar início então. Se você quiser acompanhar, hoje a gente vai falar sobre o texto que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Então Pedro ele chama a nossa atenção para uma vida de santidade, né? Ele pede para que nos afastemos do pecado e que andemos de acordo com a vontade de Deus. Andemos como Jesus Cristo andou, né? E tudo isso à luz do retorno de Cristo e do julgamento final de Deus. E nós vemos uma certa correria nesse texto, né? Nós vemos uma dinâmica de padecimento, né? Onde o nosso Senhor sofreu. Nós vemos um tempo passado e um tempo futuro. E Pedro, então, ele chama a nossa atenção para que arrumemos a nossa agenda, né? Então, veja como você tem usado esse seu tempo, arrume a sua agenda de acordo com a palavra de Deus. E fica muito claro que nós deveríamos andar como Jesus Cristo, né? Uma passada bem firmada de acordo com a palavra de Deus, andar como Jesus Cristo andou, né? E muitas vezes nós nos deixamos confundir com os passos do mundo. Nós vemos o mundo correndo a passos largos, né? Para um lugar que nem eles sabem para onde estão indo. E nós, como crentes, que deveríamos definir a nossa passada, né? E muitas vezes a gente se confunde com essa correria do mundo, então. E a gente sabe que o pecado, ele tem pressa. E muitas vezes nos precipitamos e não queremos esperar a vontade de Deus no tempo de Deus. E nós temos então que entender, né, para onde nós estamos indo e ter uma passada bem firmada e não ditada pelo mundo, pela passada do mundo. Então devemos andar como Jesus andou. E eu pergunto, né, eu tenho andado como Jesus andou? Eu tenho seguido os seus passos? Ou eu tenho deixado me confundir pelos passos do mundo, pela agenda do mundo, pelas prioridades do mundo? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. E Deus parece que ele brecou tudo, né, para a gente realinhar aí a nossa agenda, olhar como a gente tem gastado esse tempo. Então vamos ler o texto, 1 Pedro 4, de 1 a 5. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. E eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Senhor, nós pedimos a sua direção, nós pedimos que o seu Espírito ilumine o nosso coração para o entendimento da sua palavra. Pai, nos ajude a alinhar, né, a nossa agenda,
as nossas prioridades de acordo com a sua palavra. Esse é o nosso desejo no nome de Jesus. Amém. Então, Pedro diz que foi na carne que Jesus sofreu. Ou seja, o Criador do universo, ele vem na terra, ele abre mão da sua glória, do lugar onde ele vivia, e ele vem para esse mundo, ele se encarna, ele se autolimita, e ele vive então o dia a dia dos homens. E o próprio Deus, Jesus Cristo, então, ele se coloca numa posição limitada, e ele, vamos dizer assim, ele sofre na carne com as duas das maiores limitações que nós temos, que é o tempo e o espaço. Só que ele lida perfeitamente com isso. E Pedro diz, façam dessa maneira. Armem-se também do mesmo pensamento. E aqui não é só um mero conhecimento, né? Vai muito além, é uma convicção, é um jeitão de viver, é um jeito de andar. Né? Imitem essa tática de Jesus, sigam esse exemplo, andem desse jeito, assim como Jesus Cristo andou. E o que estava na mente de Jesus em relação ao tempo enquanto ele estava aqui na terra? Nós sabemos que ele entendia que o tempo era do Pai. Esse é um tempo que o Pai me deu. Jesus Cristo, na verdade, era um calendário divino. Né? E nós devemos entender que o tempo que Deus nos deu também não é nosso. Né? O tempo pertence a Deus. Deus, ele é o dono do tempo, é de propriedade dele. Ele é o dono do tempo. E nós devemos, então, ser bons mordomos desse tempo que não é nosso. Nós devemos ser bons administradores desse tempo que Deus nos deu. O tempo não é meu, o tempo não é seu, é tempo de Deus. Por isso que eu preciso levar a sério a maneira como que eu gasto minhas horas, minutos, dias, anos, enfim. E ele deixa claro no versículo 2 que ainda resta um tempo. Ainda existe um tempo. A gente tem um tempo futuro. Ele nos anima, vamos dizer assim. Existe um tempo, né? Não olhe para trás, olhe para frente agora. Ainda tem um tempo, existe um tempo em que você pode, você tem a chance de olhar para o futuro e fazer de forma diferente. Usar esse tempo daqui em diante de forma que agrada a Deus. Então, nos resta um tempo. Eu não sei quanto, né? Para cada um é diferente, pode ser dias, meses, anos, mas o fato que Pedro está dizendo é que existe um tempo. Nós temos um tempo futuro. Cada um tem um tanto. E aí eu fiquei pensando, né? Esse tempo em que Deus preparou para a gente essa pandemia, né? Tudo que aconteceu, ele simplesmente brecou as nossas vidas. E eu vi coisas que fazia muito tempo que eu não via. Então, eu nunca vi, por exemplo, a pracinha aqui do lado de casa tão cheia. Eu nunca vi tanto piquenique, né? Famílias fazendo piquenique, refeições em família, as pessoas postando, né? Pessoal fazendo pão, pessoal aprendendo a cozinhar, marido que não cozinhava, cozinhando. Então, tomando refeições juntos, né? Isso é muito legal. Andando de bicicleta, a família toda de bicicleta, de patins. Eu vi um irmão da igreja, não vou falar nomes, aprendendo a andar de patins, né? A sua filha estava ensinando ele a andar de patins. Caminhadas para apreciar a natureza, né? Quantas pessoas estão saindo simplesmente para caminhar e estão vendo coisas no bairro que talvez eles nunca tinham prestado atenção. Então, o fato é que o mundo ele parou, né? Do nada, sem que a gente esperasse, Deus ele veio e ele brecou o nosso mundo. O que parecia normal, né? Agora tá tudo diferente, né? E a gente viu que as passadas frenéticas do mundo, e é um mundo onde cada vez mais, nós sabemos disso, as pessoas estão mais corridas, nossos filhos têm várias atividades extracurriculares cada vez mais, e assim, mais do que nunca, né? Aquela corrida, aquela batida frenética, aquela correria maluca, aquela roda viva, as pessoas correndo sem saber para onde elas vão, que na verdade é muito mais uma roda da morte. E aí a gente se pegou então, né, sem poder fazer muitas das coisas que a gente fazia. Né? E começamos então a entender que
grande parte das coisas que a gente fazia não necessariamente eram frutíferas. Era uma correria, fazíamos muitas coisas, mas não necessariamente eram coisas que tinham frutos, né? E isso é bom, em certo sentido. A gente pôde, então, avaliar a correria da nossa vida, né? Ajustar as nossas agendas. E Pedro está chamando aqui, arrumem a sua agenda, arrumem a agenda de vocês, né? Vejam o que vocês estão fazendo. Ele está, na verdade, nos ajudando a enxergar que muitas vezes o ocupado e o corrido não é a mesma coisa que frutífero e efetivo. O simples, na verdade, é mais normal. E a vida que a gente achava que era normal não é tão normal assim. Então eu espero que quando a gente volte ao normal, né, nós possamos ser vistos como os anormais. Então, na verdade, essa restrição, ela trouxe liberdade para outras coisas. Nós temos menos o que fazer, mas também nós temos aprendido que nós podemos desfrutar uma vida mais simples. Desfrutar com menos. Talvez os cafés da manhã da sua casa, eles têm sido mais apreciados, né? Mais aproveitados, mais especiais. Né? A hora do mercado pode ser um evento de família. Eu nunca vi tanta alegria para ir no mercado. Antes ninguém queria saber de ir no mercado com o pai. Agora é simples fato de sair, né? De estar junto. A gente foi em família conhecer a ponte estaiada. Meu, virou um evento aquilo. Então, assim, a gente está aprendendo, né, a se contentar com um pouco. Aprendendo a ficar quieto. Eu vejo que a minha galera fica agoniada quando elas não fazem nada, né? Elas sempre têm que estar fazendo alguma coisa. E elas têm aprendido que, muitas vezes a vida fica monótona, né? E a gente tem que aprender, então, a apreciar o silêncio. Na verdade, aprender a curtir Deus, né? Conhecer mais dele. Por exemplo, as mudanças nos casamentos, né? Muitos casamentos foram interrompidos. E eu creio que isso daí tem sido didático para esses casais. Eles têm visto, e não todos, né? Vocês entendem o que eu estou falando, mas que muitas vezes a gente quer fazer algo muito grande, que gasta muito dinheiro, que dá muito estresse, e que quando você faz uma coisa menor, com menos dinheiro, com menos estresse, ele não vai ele não vai perder o seu significado, né? Então, isso é muito legal, né? Os casais aprendendo que você pode fazer uma coisa mais simples, né? E com o mesmo significado, muito menos estresse. Então, isso é muito legal, que se a gente for olhar também para as coisas que a gente faz nas diversas áreas da nossa vida, muitas vezes a gente fala, eu posso fazer isso, mas a gente não para pensar se a gente deveria. E aí agora, a gente não pode se perguntar se a gente deveria, até porque o Covid-19, ele fez com que a gente não possa fazer. E isso talvez tenha sido bom, né? Talvez é graça de Deus, é bênção de Deus. Então, pela graça de Deus, quando tudo voltar ao normal, que nós possamos ser vistos como os anormais, né? Não voltar naquela batida frenética, e não me entendam mal, né? Trabalhar, se desgastar, é muito bom, mas pelas coisas certas, né? E é isso que Pedro ele nos diz aqui, né? Ele diz que vocês têm um tempo ainda. Vocês já gastaram muito tempo para fazer aquilo que não agrada a Deus. E ele diz, no tempo que lhe resta, vivam para fazer a vontade de Deus. Ele continua então no versículo 3, ele diz, né? Chega, basta. Foi o suficiente. Marcelo, Maria do Carmo, Pedrão, Maria de Lourdes, chega, basta, é o suficiente. Né? É o suficiente o tempo que vocês viveram de maneira que vocês não agradavam a Deus, que vocês agradavam, satisfaziam os desejos da carne. Né? E se a gente for pensar tudo que a gente fez antes da conversão, mesmo você que cresceu na igreja, você não agradava a Deus. E aí ele está dizendo agora que vocês ganharam esse novo tempo, esse tempo de Deus, usem esse tempo e invistam esse tempo naquilo que agrada a Deus. Então, eu e você precisamos ser lembrados constantemente. Chega, basta.
né? Eu preciso ser lembrado constantemente, porque mesmo depois de convertido, eu ainda tenho a tentação de voltar a usar o meu tempo, esse tempo que é de Deus, para fazer aquilo que não agrada a Ele. E Pedro está nos falando aqui, chega, né? Chega. Já foi o tempo. Nunca mais, eu não quero mais. Isso é perda de tempo. E ele dá alguns exemplos, né? Ele coloca aqui uma lista de coisas que a gente fazia que não agradava a Deus, e com certeza eu e você, a gente podia adicionar muito mais coisas nessa lista. E aí ele diz então, no capítulo 4, que a galera de fora, né, os não crentes, aqueles que estão lidando com esse mesmo tempo, né, de forma que não agrada a Deus, aqueles que nos pressionam a entrar na agenda deles, né, e eu e você muitas vezes a gente esquece que as prioridades são totalmente diferentes, eles estão indo para um caminho totalmente diferente. Eles estranham, eles nos insultam quando nós não andamos como eles andam. Quando nós não gastamos o tempo da maneira como eles gastam. Quando nós temos uma atitude diferente de lidar com esse tempo. Eles se surpreendem. Acham estranho não corrermos com eles no mesmo desenfreamento, na mesma loucura, na mesma tolice, naquele correr sem sentido, o correr por correr. E o que acontece é que muitas vezes nós não estamos seguros dos nossos passos e nós começamos a nos confundir com os passos do mundo, a entrar na correria deles. Nós vemos as pessoas correndo e a gente quer então fazer as mesmas coisas, esquecendo que eles estão indo para um outro caminho, agradando um outro Deus, e os nossos passos começam a se confundir. E nós temos que ter um passo muito firme, assim como Jesus Cristo. Não esquecendo que não estamos indo para o mesmo lugar. E Pedro continua, aqueles que não receberam essa mente de Cristo, né, essa maneira de viver de acordo com as prioridades de Deus, aqui na terra, com o tempo que a gente ganhou, eles terão que responder diante de Deus. Por todo o período que eles viveram aqui na terra, usando o tempo que lhes foi dado. Eles vão ter que responder diante de Deus e nós precisamos avisá-los. Nós precisamos avisá-los. Na verdade, nós deveríamos estar correndo com um passo bem firme, determinado, não por esse mundo, mas pela palavra de Deus, assim como Jesus andou, um calendário divino. Nós deveríamos avisar essa galera, andando na contramão, falando, vocês estão correndo demais, correndo na contramão, e isso é muito perigoso. Vocês vão acabar morrendo. Então nós deveríamos alertá-los, porque haverá um julgamento, e todos eles estarão diante do justo juiz. E eles precisam reconhecer que sem Cristo Jesus, eles nunca vão ter os seus pecados perdoados. E eu e você precisamos alertá-los. Eles vão acabar morrendo. No versículo 2, Pedro ele diz que resta um tempo. Ainda resta um tempo. Você já teve aquela sensação de olhar para trás e perceber que perdeu tempo? Pensa comigo, a gente já está no meio do ano. Quantas vezes você olhou para trás e pensou, esse ano voou. O começo desse ano voou. E geralmente a gente pensa assim porque a gente não aproveitou como a gente deveria aproveitar. A gente não fez coisas que a gente deveria fazer. Então a gente olha para trás e fala, uau, eu não aproveitei esse tempo. E eu creio que Deus, na sua graça, Ele está arrumando a nossa agenda, né? Ele nos colocou paradinho para que a gente olhe para a maneira como a gente tem gastado esse tempo, né? Colocando todas as suas coisas de acordo com a sua ordem, com a sua prioridade. Nós temos que pensar, como que eu tenho usado o meu tempo? Nós temos um tempo ainda. E como Paulo, eu queria viver pensando no grande dia. Lembra que Pedro está chamando a nossa atenção para que a gente não viva satisfazendo a carne, para que a gente viva como Jesus Cristo, né? Que nós possamos viver de acordo com a vontade dele, andando como ele andou, à luz
da segunda vinda de Jesus Cristo, à luz do julgamento que está prestes a acontecer. E Paulo, ele corria, né, essa carreira, a vida cristã dele, era pensando no dia, letra maiúscula, no grande dia em que ele estaria diante de Jesus Cristo. E quando a gente pensa no dia, letra maiúscula, a gente ganha tempo para o dia a dia. A gente prioriza melhor o nosso dia a dia. Se me perguntassem qual é o seu maior medo, eu acho que um dos maiores medos que eu tenho é chegar no final da minha vida, olhar para trás e pensar, puxa, eu perdi tempo. Acho que deve ser terrível você chegar numa idade avançada, olhar para trás e falar assim, eu perdi muito tempo. Eu faria tudo diferente. Eu queria chegar no final da minha vida com a convicção de Paulo, pela graça de Deus, totalmente graça de Deus. Eu não posso, eu não consigo, mas é uma vida que entendeu que tudo que ele fazia era na força de Jesus, priorizando, né, aquilo que era de acordo com a vontade de Deus. E eu queria chegar então no final da minha vida, como Paulo, e dizer, 2 Timóteo 4, 6, versículos 6 a 8. Está próximo a minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele terminou a corrida, passos bem firmes, convictos, treinados, guiados pelo Espírito Santo, constantes, de acordo com a vontade de Deus, correndo no sentido oposto do mundo. E essa é a minha oração, que nós possamos ter passos bem firmes. E quando as coisas voltarem ao normal, nós possamos ter então passos bem direcionados, passos bem firmes de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E não entrar nessa correria louca do mundo, mas numa correria que está de acordo com a palavra. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra. Muito obrigado que o Senhor continua nos lembrando, né, de que esse tempo que o Senhor nos deu não é nosso e nós devemos ser bons mordomos. Obrigado por Jesus Cristo, que Ele não é só o exemplo, mas Ele é a fonte de poder para que possamos viver como Ele viveu. Senhor, nós pedimos que, pela sua graça, Cristo Jesus viva por meio das nossas vidas e que possamos usar esse tempo da melhor forma possível. E também, Pai, alertando aqueles que ainda não te conhecem, que estão correndo uma vida louca, estão correndo a passos largos para o inferno, que possamos alertá-los, Senhor, que existe uma maneira diferente de viver, existe um caminho que leva até Deus, que é Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, abençoe a sua igreja, nos protege, nos guarda, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima. Até.